Queria compartilhar com vocês uma palavra que está lá em 2 Reis, capítulo 3, versículo 9. 2 Reis 3, 9. O tema hoje é... Tá bom, obrigado. Posicione-se. A gente vai ver qual é a relação desse tema com o que o texto está nos falando aqui. A história é assim, 2 Reis capítulo 3, versículo 9. Então, o rei de Israel partiu com os reis de Judá e os reis de Edom. Quantos reis tinham aqui na história? 3, vocês estão percebendo? 3 reis, o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom. Vamos entender por que eles estão juntos. Depois de uma marcha de 7 dias, depois que eles caminharam 7 dias, já havia acabado a água para os homens e para os animais. E exclamou então o rei de Israel: e agora? Será que o Senhor ajuntou a nós, os 3 reis, para nos entregar nas mãos de Moabe? Moabe é um outro povo. Mas Josafá era rei de quem, gente? Alguém sabe aí? Josafá é rei de Judá. Esse aí está vindo na escola do avivamento, na EBD da nossa igreja. Está vendo? Rei de Judá. Josafá, rei de Judá, perguntou: será que não há aqui profeta do Senhor, para que possamos consultar o Senhor por meio dele? Um conselheiro do rei de Israel respondeu: tem sim, Eliseu, filho de Safate, está aqui. Ele era auxiliar de Elias. Josafá prosseguiu: a palavra do Senhor está com ele. O rei de Judá falou para o rei de Israel: não, é sério, Eliseu é a nossa resposta, ele pode consultar o Senhor, a palavra do Senhor está com ele. Então o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom foram falar com ele. Agora você imagina que honra de Eliseu receber 3 reis em casa. Em casa não, ele estava lá com um povo que estava nessa peregrinação no deserto. Pô, que honra! Mas olha o que aconteceu nesse diálogo de Eliseu com os 3 reis. Eliseu disse ao rei de Israel: nada tem a ver com você, vá consultar os profetas do seu pai e da sua mãe. Ou seja, Eliseu cortou fino. Nada tem a ver com você, vai consultar os profetas do seu pai e da sua mãe. Quem era o pai e a mãe do rei de Israel nessa época? Vou falar, nada mais, nada menos de que Jezabel. Conhece Jezabel? E Acabe. Jezabel, uma gentia que perverteu Israel na adoração com o Senhor. Israel passou a ser idólatra por causa dessa esposa de Acabe. Acabe, um frouxo, que deixou-se levar e se prostrou a outros deuses. Nada tem a ver contigo, disse Eliseu, vá consultar os profetas do seu pai e sua mãe. Mas o rei de Israel insistiu: não, pois foi o Senhor que juntou nós, esses 3 reis, para entregar-nos nas mãos de Moabe. Então Eliseu disse: juro pelo nome do Senhor dos exércitos, a quem sirvo, que se não fosse por respeito a Josafá, rei de Judá, eu não olharia para você, nem mesmo lhe daria atenção. Agora você imagina que profeta corajoso, é ou não é? Falando isso para os reis, estavam ali os 3, falou para o rei de Israel, dizendo assim: olha, se não fosse por Josafá, que estava do lado assim, ó, eu nem lhe daria atenção. Mas agora, disse Eliseu, tragam-me um arpista. Ele falou assim: comecem a encher esse lugar de adoração, vamos adorar o Senhor. Tragam um arpista. E enquanto a adoração era executada, que diz o texto, enquanto o arpista estava tocando, o poder do Senhor veio sobre Eliseu, e ele disse: assim diz o Senhor, cavem muitas cisternas nesse vale, cavem muitos poços nesse vale, pois assim diz o Senhor, versículo 17, vocês não verão vento nem chuva, contudo esse vale ficará cheio de água, e vocês, seus rebanhos e seus outros animais beberão. Mas para o Senhor isso ainda não é pouco, Ele também lhes entregará Moabe, os seus inimigos, nas suas mãos.
vocês destruirão todas as cidades fortificadas e todas as cidades importantes, derrubarão toda árvore frutífera, taparão todas as fontes e encherão de pedras todas as terras de cultivo. No dia seguinte, na hora do sacrifício da manhã, a água veio descendo na direção de Edom e alagou a região e encheu todos os poços que eles tinham cavados. Vamos lá, vamos entender o que está acontecendo aqui. Os moabitas se levantaram contra Israel. Um outro povo se levantou para atacar Israel. Israel se sentiu fragilizada. O rei de Israel falou: eu preciso de ajuda. Ele foi atrás dos seus aliados. Quem eram os aliados? Aí o texto já está dizendo: Josafá, que era rei de Judá, e o rei de Edom, os seus aliados. Nós precisamos unir forças para lutar contra os moabitas. E eles vão enfrentar os moabitas. Eles vão 7 dias para dentro do deserto, mas eles fazem um erro de cálculo. Eles calcularam errado. A gente está falando aqui de milhões de soldados, provavelmente eram 3 exércitos juntos, e eles fizeram um cálculo errado. Eles calcularam errado a água. Não era água suficiente. Só que eles já tinham andado 7 dias para dentro. Se eles fossem voltar agora sem água, eles iam morrer, porque eles não tinham mais água. Eles tinham que continuar, mas como que eles iam derrotar o inimigo se eles estavam fragilizados? Eles estavam com um problema seríssimo. Eles tinham os exércitos para alimentar, os animais para alimentar, era muita água, não tinha mais como voltar para trás. O que os três exércitos fizeram? Os representantes, os reis se reuniram e falaram: nós precisamos traçar uma estratégia que só Deus. Aí eles perguntaram: será que foi erro nosso? Será que é castigo de Deus? E o que a maioria das pessoas fazem na hora que o aperto, que acontece alguma coisa que dá errado? O que a maioria das pessoas fazem? Vão buscar Deus. Aqui não é diferente, a gente faz isso também. Não era para ser assim. Mas quando a coisa aperta, quando os nossos contatos já não conseguem mais abarcar os problemas, quando a nossa capacidade de resolver já não alcança mais a mão, só resta Deus. Valha-nos Deus. E o rei de Israel estava no meio desses reis. E o rei de Israel, por causa de um conselheiro, falou: vamos atrás de Eliseu. Quem era o rei de Israel? O rei de Israel era esse que abandonou o Deus Todo-Poderoso, como acabei de falar, filho de Jezabel e Acabe, 2 apóstatas em Israel. Deixou tudo de lado, deixou o Deus Todo-Poderoso para adorar outros deuses, mas adorou especificamente um Deus. O nome do Deus era Baal. A gente conhece o Deus Baal. Você não sei se você sabe o que significa Baal. Baal significa o Deus da água. Nossa, que ironia. O que estava faltando? Água. Agora a gente entende Eliseu, porque quando o rei de Israel chega para falar para Eliseu, Eliseu fala assim: vem cá, vai buscar com Deus da água lá, está faltando água, pô. Vai buscar. Eliseu fala assim: eu não deveria nem falar com você, porque você é de uma linhagem real que está desviando Israel, e tudo isso que tem acontecido tem desgraçado a nossa nação, e é porque você tem adorado ídolos, você tem profanado a glória de Deus. Nós estamos padecendo aqui agora. Vai buscar lá a sua água com Baal, porque na hora que a coisa aperta, você vem falar com Deus. Dá vontade da gente fazer isso assim com alguns, não dá? Mas Deus é tão misericordioso que Ele faz independente de quem nós somos. Eliseu volta atrás. Ele volta atrás e diz: por causa do rei Josafá, porque Judá tem seguido uma linhagem, principalmente Josafá foi um dos grandes reis tementes ao Senhor que Israel teve. Eu vou ver o que eu posso fazer, disse Eliseu. E ele pede para o músico começar a tocar, e a adoração enche a casa. E com a adoração naquela casa totalmente tomada, Eliseu disse assim: Deus tem uma palavra para a gente. Na verdade, Deus trouxe 2 direcionamentos para os nossos exércitos. Deus não trouxe vocês aqui para morrerem. Deus vai mandar uma grande vitória para vocês. Mas olha que loucura que Eliseu falou. Eliseu disse assim: vocês estão vendo esse deserto aqui?
esse deserto cheio de água, cheio de areia, cheio de pedra. Você está vendo isso aqui que é árido hoje? Vocês estão vendo isso aqui? Então, isso aqui tudo vai ser cheio de água amanhã. Loucura. Eles tinham um dia para resolver. No dia seguinte a guerra com os moabitas começaria. E ele ainda disse mais: vocês vão vencer essa guerra, vocês vão sair vitoriosos dessa guerra. Deus falou isso tudo. Mas quantas coisas Deus tem falado para todos nós? Deus tem falado promessas impressionantes para famílias aqui essa noite, com certeza. Deus tem falado promessas na área financeira para muitos aqui. Deus tem falado promessas na área ministerial para grandes servos do Senhor aqui. Deus tem deixado a sua palavra, que é a sua maior promessa para todo aquele que crê. Mas a pergunta é: como é que isso pode acontecer? Como que as promessas podem se tornar realidades na nossa vida? Como é que eu posso ter as promessas de Deus se cumprindo na minha vida? É sobre isso que esse texto fala. E é sob essa ótica de interpretação que eu quero acessar esse texto. E a resposta começa no versículo 16. Eliseu chega para aqueles 3 reis que precisavam de um milagre e fala assim: assim diz o Senhor, cavem muitas cisternas nesse vale, cabem muitos poços, façam buracos. Sabe, gente, muitas pessoas acreditam que Deus quer fazer grandes coisas na sua vida e ficam esperando essas grandes coisas, mas são incapazes de fazer as pequenas coisas que nos posicionam. São essas pequenas coisas que nos posicionam para receber as grandes coisas que Deus tem para nós. É exatamente isso. Aqueles 3 exércitos tinham provavelmente 1 milhão de pessoas. Até eu estou chutando, porque basicamente eram 3 exércitos de três grandes países. É anacrônico falar isso, mas 3 grandes não é país, que país é um conceito do século XV, mas vocês entenderam. 3 grandes exércitos aqui, 1 milhão de soldados, mais animal, era muita água. Só Deus poderia fazer. Pessoas apresentam para Deus uma fé que não é uma fé cristã, é uma fé passiva, é uma fé que não faz nada, é uma fé que não quer agir, é uma fé que fica esperando Deus fazer. E eu lembro do Tiago falando assim: se você diz que tem fé sem obras, pode esquecer, o diabo tem fé melhor que você. Me mostra a tua fé sem a obra, que eu te mostro a minha fé através das obras. Não existe fé que não seja verbo. Fé é verbo, gente. Fé não é substantivo. Pode anotar isso aí. Fé é verbo. Fé não é substantivo. Sabe? Deus quer e vai fazer, mas tem algo que nos cabe. Para Deus fazer, nós temos que nos posicionar para receber. E o profeta disse que 3 coisas são importantes. Em primeiro lugar, e óbvio, cavem poços, preparem lugar, ajam, façam algo, movam-se. Deus não vai agir com gente parada. Você pode precisar de um milagre, e Ele quer fazer um milagre. Isaías 59 diz que a mão do Senhor está pronta para nos abençoar. Ele quer, é óbvio, Ele é Pai, Ele quer nos abençoar, mas Ele não vai fazer um milagre para quem está parado, para quem não faz nada. Sabe com o que eu falo aqui hoje? Eu estou falando com você, homem de casa, homem da sua casa, que se esconde atrás de uma mulher que é proativa e tem feito das tripas coração dentro de casa para criar os seus filhos, enquanto você simplesmente se esconde na barra da saia dela, na sombra dela. Ei, isso cansa, cara. Isso cansa. No nome de Jesus, levanta do sofá, toma as rédeas novamente do seu lar. Quanta gente aqui hoje precisa assumir novamente a educação dos seus filhos e não terceirizar isso talvez para a explicadora. Isso, a explicadora é uma bênção, mas presta atenção, a educação se dá na relação. Muitas vezes a educação cognitiva, a construção cognitiva do seu filho é secundária nessa relação de ensino, que é ter o pai do lado.
o pai. E a gente terceiriza, e a gente fala: a minha obrigação é botar comida em casa. Ei, teu filho não precisa de dinheiro, ele precisa de você. Talvez o teu caso seja outro. Você já veio de uma condição boa e você acha que você ficar em casa está tudo certo. Eu já faço aplicação, meu negócio é aplicação. As aplicações, eu consigo um dinheirinho. Levanta desse sofá, cara. Vá atrás de ser produtivo. O dinheiro é consequência, mas não pode ser causa. Eu preciso encontrar propósito no que eu faço. Larga esse celular, você vai perder sua família. Qual foi a última vez que você abriu a Bíblia e leu a Bíblia com seus filhos? Qual foi a última vez que seus filhos te viram chorando aos pés de Jesus, sentado de joelho na cabeceira da cama, e de noite acordaram com vocês orando? Filho, ora, filho. Vocês não fazem isso não? Minha mãe fazia isso. De vez em quando eu acordava de noite, minha mãe estava lá assim, eu tomava um susto, ela estava assim em cima de mim. Aquilo me mostra o quê? Minha mãe está segurando as pontas para mim espiritualmente. Tem homem aqui que está terceirizando o sacerdócio da sua casa, pensando que a mulher faz tudo. Você vai perder a sua família. Chega de ser irresponsável. Mas o texto nos ensina que tem algo que lhe cabe. É momento de pegar a sua pá. Pega a terra que está na tua frente e começa a fazer buraco, a cavar poços. Você percebe? A água vai descer, as bênçãos do Senhor estão para nos alcançar. Ele é Pai, Ele não quer o nosso mal, Ele quer o nosso bem. Mas muitas vezes as bênçãos do Senhor passam porque nós não criamos vazios para que elas pudessem ser represadas. Pega a pá e volta a cavar. Eu estou falando com você que talvez já está aqui e já namora 10 anos. E quando te perguntam assim, aí vai casar? Diz assim, ainda não é tempo. Oh, quando que vai ser tempo? Por que não é tempo? Ah, porque eu tenho que estabilizar a minha vida. O cara é um marmanjão de 50 anos. Meu querido, a gente precisa entender que a vida se constrói no caminho. A vida tem sabor e ganha sabor nas lutas, nas nuances entre o triste e entre o alegre, entre a conquista e a vitória da conquista e as derrotas. Só que conquista quem luta. E assim muitas vezes a vida passa para muita gente aqui e não crescemos. A vida passa e o sonho de ter uma família, de ter relações, uma velhice caminhada com amor, com afeto, com gente que te ama ao redor, vai ficando longe. Para de enrolar. Mas tem algo que lhe cabe. Está vendo isso aqui? Você sabe o que é isso aqui? É uma pá. Ah, eu queria ter uma pá hoje aqui. Pega a pá, faz buraco. Ai, mas o que vai ser? Ei, o justo vive pela fé, e a fé é a prova das coisas que não se veem. Não se veem, não se veem. A gente só se constrói a vida fazendo buraco para Deus encher. Tem algo que lhe cabe. É hora de cavar poço, é hora de cavar poço. Talvez eu estou falando aqui com você que Deus já te pediu para mudar de ciclo. Já te pediu, por exemplo, para você sair desse teu emprego que você está. Já disse que tem algo para a sua vida. Mas o dinheiro é uma coleira demoníaca que não te faz ir para um outro lugar onde Ele quer. Quanto tem te pagado? Quanto as pessoas te pagam para você deixar de ver o que Deus tem para a tua vida? Quanto você custa? Cara, não trabalha pela categoria do custo. Por favor, o Senhor te trabalha pelo valor. Ele tem algo para a sua vida e você tem boicotado o que Ele tem por você. Chega de fazer com que as águas e bênçãos de Deus passem de reto pela sua vida. É hora de pegar a sua pá e cravar no solo da sua existência, dizendo: Senhor, eu abro espaço para viver o novo de Deus na minha vida. Eu quero ir para o seu ciclo e viver o novo teu no meu ciclo. O ciclo que o Senhor tem para mim. Eu não me contento em viver a vida medíocre. O Senhor tem uma vida extraordinária para todo aquele que pegar uma pá e fazer buracos no solo da vida. Cave poços.
Estou falando com você, que sempre se esconde na escola do outro, que sempre terceiriza o problema, que sempre acha que os problemas são porque eu não tive uma história que me favoreceu. Afinal de contas, eu fui abusado, eu fui abusada, eu nasci numa condição pobre, eu nasci numa condição sem ensino, eu nasci isso, aquilo. Gente, desculpa nós temos para tudo que a gente faz. Talvez você está aqui dizendo assim: eu não tenho condição de ser feliz, porque a minha família, inclusive, podia ter me amado, mas ela me odiou, a minha família me maltratou. Ou talvez você está aqui colocando o problema para o outro lugar, terceirizando o que lhe cabe, dizendo assim: afinal de contas eu nasci no Brasil, olha a política do nosso Brasil, a culpa é do Lula, a culpa é do Bolsonaro, a culpa, e vai colocando, você vai encontrar culpado, mas isso não vai te tirar do lugar. O sol nasce para bons e para maus, as tempestades vêm para bons e para nós. Qual é a tua diferença? A diferença da gente é que o Senhor tem bênçãos para todos nós, para todos aqueles que pegarem uma pá e começarem a abrir vazios, para que Deus possa encher poços. Cavem poços. A pergunta é: o que Deus tem te pedido? O que você precisa começar a fazer hoje? Na mesma medida, o que você precisa encerrar na tua vida para que Deus te coloque num novo ciclo, cheio da presença dEle, para que Ele te leve no lugar onde Ele sonha que você esteja? Tudo bem. Cavar poços é símbolo e sinônimo de agir, de tomar posição, de abrir vazios mesmo com medo. Mas a pergunta é: o que cavar? A pergunta é: tudo bem, mas por onde começar? O texto já nos responde: comece com aquilo que está ao seu alcance, sabe, ao alcance da sua mão. Percebam algo, a primeira palavra de Deus àqueles reis não tinha a ver com água, não tinha a ver com bênção de Deus, não tinha a ver com isso, sabe, com provisão. Tinha a ver com um pequeno passo que todos eles poderiam dar: cavar poços, fazer buracos. Até porque pá, ela não enxerga e não consegue ir aonde a mão não alcança. Trocando em miúdos, Deus queria dizer para aqueles homens assim: amanhã esse vale vai estar cheio de água, mas não vai estar se você não fizer o pequeno que eu estou pedindo para você fazer. É algo pequeno, é o início. E Deus diz para nós hoje aqui o seguinte: não despreze os pequenos começos, não despreze o que é a sua parte fazer, porque a sua parte libera o muito que eu tenho para fazer na sua vida, diz o Senhor. Essa é a palavra de hoje. Comece, haja. Por onde? Com pequenos passos, até onde a sua mão pode alcançar, mas comece, vá em direção a coisas extraordinárias. Chuva é a especialidade dele, mas ele espera que você cave poços. Certa vez Jesus estava ensinando as parábolas do reino na sua terra, lá na Galileia. Até que se juntou muita gente, e o dia já tinha ido embora, e uma multidão estava lá. Os seus discípulos chegaram para Jesus e falaram: mestre, libera esse povo para eles irem comer nas vizinhanças aqui, e depois eles voltam. Jesus falou assim: a gente não tem nada para dar para eles, vamos dar para eles. Falou: mestre, como é que a gente vai alimentar essa quantidade de gente? Ele falou assim: não, faz o seguinte. Jesus fez a pergunta: veja o que a gente tem. A pergunta que Jesus faz é a pergunta que Jesus faz para mim e para você hoje: o que você tem para oferecer? Nós só temos 5 pães e 2 peixinhos. Ele falou: você pode dar para mim? Aqueles 5 pães e 2 peixinhos, partilhados do jeito que Jesus fez, gerou um milagre. Todo mundo foi alimentado, ainda sobraram 12 cestos. O mundo corporativo fala para a gente assim: think outside the box, pensa fora da caixa.
Você, para vencer na vida, você tem que olhar para fora. Você, para vencer na vida, você tem que ser disruptivo. Jesus nos faz um convite diferente hoje. Think inside the box. Olha para dentro. O extraordinário é Ele que faz. Ele só está falando para você, para mim, para você hoje. O que você tem na sua mão? Até onde a sua pá alcança? Para que você possa fazer buraco, para que eu venha com o extraordinário. O princípio é um só aqui. É um tipo de fé que Jesus pede para a gente. Fé para começar. O período de cruzeiro, no momento, na aviação, é o que gasta menos combustível. O momento que mais se gasta combustível é na decolagem e depois na descida. Vamos pegar a decolagem como referência. É um curto espaço de tempo que gasta combustível demais. Por isso que muitas vezes as pessoas não querem viver voos altos com o Senhor e cruzeiros altos, porque não tem essa primeira fé, a fé de colocar a manete para frente, no que é necessário, no que ela consegue, e cavar os primeiros buracos. Fé para começar. Essa é a palavra de hoje. Comece com qualquer coisa. Deus te chama para fazer algo. Deus não te chama para terminar. Deus te chama para fazer, e terminar é problema dele, mas ele te chama assim hoje para começar. A primeira coisa que Deus disse foi: cave poços. Cavar poços significa, faz o que você pode fazer, começa. O que Deus está pedindo para você hoje fazer é: pega onde o teu braço dá e começa a fazer buraco. E eu preciso te perguntar: o que Deus está pedindo para você fazer hoje e você não faz? O quê? Sabe qual era o meu sonho aqui? Mas eu fiz as contas e deu errado. Meu sonho aqui era eu comprar uma pá para cada um, e todo mundo sair daqui hoje com uma pá. Só que eu fiz as contas no dinheiro e ia ser um problema sério. A administração ia vetar com certeza. Mas sabe, esse símbolo de fazer algo, deixa eu te explicar porque eu estou fazendo essa mensagem aqui hoje. Porque tem algumas semanas que eu tenho recebido no meu gabinete, que eu tenho escutado famílias sendo destruídas por falta de posicionamentos, especificamente dos homens. Homens que não se posicionam na vida, que terceirizam a condução da sua família. Hoje, a palavra de Jesus para a gente é: no nome de Jesus, se posicione. Vá cavar poços, vá abrir sua vida para um lugar, para que Deus possa encher. Deus diz: você não se posiciona, por isso você não recebe. E quando eles cavaram, os reis cavaram os poços, mesmo que não tivesse o menor sinal de água e nem de vento, porque o texto fala, eles cavaram sem nada, sem nenhuma evidência. Eles cavaram sob a palavra do próprio Deus, mesmo sem nenhuma evidência. Eles, quando abriram um buraco, eles estavam falando para Deus e para todos: nós nos posicionamos para que o milagre de Deus possa ser feito. Falando de forma diferente, você quer um mover de Deus na sua vida? Então aparelhe a sua vida para que Deus venha com a sua provisão. Se posicione. Você quer viver em fé? É hoje, gente. Levanta a sua pá. Eu não pude comprar. Já me mandaram até um chaveirinho, custava R$1,50. Daí dava, né? Mas não dá para a gente gastar dinheiro. Levanta a sua pá e fala assim: eu vou abrir buraco aonde eu passar, e o Senhor vai mandar a sua provisão. Eu quero sacudir você hoje. Sacudir, para a gente levantar. E para a gente não se contentar com esse bom suficiente, com essa vida medíocrezinha. Eu quero o céu. Eu não quero o céu, eu quero viver a plenitude de Deus. Eu não estou aqui na igreja porque eu tenho medo do inferno. Eu estou aqui na igreja porque eu quero viver algo maior com Deus. Eu quero um ministério. Não, eu quero ficar no banco da igreja. Afinal de contas, já fui machucado. Ei, o Senhor tem o melhor para você. Enquanto você não transgredir o natural, transgredir os desertos, para que Ele possa mandar a bênção, você não vai viver isso
isso tudo. Eu quero uma família, então eu tenho que me organizar aqui, afinal de contas, eu tenho que sustentar minha família. Ei, olha para as aves do céu, não trabalham nem ajudam em celeiro, eu, vosso Pai Celestial, as alimento. Olha para os lírios do campo, nem mesmo Salomão se vestiu como uma delas. Se Deus assim veste o lírio do campo que hoje existe, e amanhã lançado no fogo, não vai vestir você, ó homem de pequena fé. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Tem gente aqui com medo de viver o que Deus tem para você viver, porque tem medo da escassez. Você está se boicotando, cara. É fé para começar, é fé para começar. Em segundo lugar, não apenas cabe vós, haja, transgrida, mesmo com medo, cava buraco, cava aquilo que a tua mão alcança, começa por ali. Mas também, em segundo lugar, cave muitos poços. É isso que o texto está falando. Deus não falou para eles cavarem um poço, Deus disse: cave muitos poços. Era um exército, gente, tinha 1 milhão de soldados, mais animais. Imagina, dar de beber para esse povo, para eles irem para a guerra, para eles irem para a luta. Não era só uma quantidadezinha de água, não, era 2, 3 litros por pessoa ali. Estou falando de 3 milhões de litros, estou falando de água para caramba. Era só um milagre de verdade, sabe? Agora percebam, essa é a proporção, essa é a proporção. A quantidade de poços que eles cavassem determinaria a quantidade de água que eles receberiam. Equação matemática, constante e variável. Quem lembra disso aí? Isso aí, tá ruim mesmo o negócio. Eu também não lembro não, tá? Também não lembro não. Nessa equação, o que é constante? São os poços a serem cavados ou as bênçãos do Senhor que iam descer a água? O que é constante? Supletivo. As bênçãos do Senhor, isso não muda. O que diz o texto é o seguinte: Deus vai mandar água que vai inundar isso aqui. Agora, o grande gargalo é o que vai ser represado. A quantidade de represa tem a ver com a quantidade de buraco que você faz. Se a constante é a bênção de Deus para descer, a variável é a quantidade de poço que eu vou cavar. Se eu cavar um poço, eu só tenho 1 litro d'água. Se eu cavar 2 poços, eu tenho 2 litros d'água. Se eu cavar 1 milhão de poços, eu tenho 1 milhão de litros d'água. Se eu cavar 2 milhões de poços, eu tenho 2 milhões de litros d'água. O que o Senhor está falando para a gente aqui é o seguinte: meu querido, se é para viver pelo Senhor, haja, mas haja com intensidade. Se você pode abrir poços, abra o máximo que você puder. O Senhor diz, Ele vai encher com a sua bênção e com a sua provisão. Cavem poços. Da mesma forma, a quantidade de poços que estamos dispostos a cavar vai determinar o enchimento que nós vamos receber. Aqui tem um princípio espiritual: o volume do seu vazio determinará a bênção do Senhor que vai te alcançar. Preste atenção nisso. O volume do seu vazio determinará o tamanho do seu enchimento. Jesus disse isso de outra maneira. Jesus disse lá no sermão da montanha: bem-aventurados que têm fome e sede, porque serão o quê? Saciados. Quanto mais fome, quanto mais sede, mais saciamento. O que lhe cabe não é o saciamento, o que lhe sabe é abrir vazios. Quanto mais vazio, mais enchimento. Quanto mais vazio, mais enchimento. Ou seja, quem não tem vazio, quem não provoca necessidade, não recebe tudo o que teria de Deus. Quando você se aproxima de Deus dizendo assim: eu não preciso de nada, na verdade eu tenho aqui minha casinha, minha vidinha, dá para levar, eu tenho até um dinheiro, já tenho condição, eu já tenho amigo. Cada vez mais,
quando a gente tem essa postura do bom o suficiente, do tá legal, gente, o evangelho não é manutenção. Se mantivermos, apagamos, morremos. Se eu fico com essa vidinha, cada vez mais a sua busca de Deus vai diminuindo, e aí eu não recebo nada, e inclusive deixo de viver o melhor que Deus tem com a gente. Jesus Cristo pediu e deu talentos, eu preguei até sobre isso no sábado agora. Ele deu 10 minas para 10 servos, parábola que Jesus falou, o servo, o Senhor, próprio Deus, a representação, foi embora, no que voltou foi prestar conta. O que tinha 10 minas, ganhou 10 minas, servo bom. O que tinha 5, ganhou 5, servo bom, da mesma forma. No último, o cara não perdeu não, ele não perdeu a riqueza do Senhor, mas ele falou, não fiz nada. Esse cara foi rechaçado diante de Deus. Sabe o que Jesus ensina para a gente? Jesus ensina para a gente que ele está querendo saber, e ele tem expectativa a respeito do que ele colocou nas suas mãos. Não é o que você simplesmente tem nas suas mãos, e nem perdeu não, ele quer que você faça algo com o que ele te deu. Ele quer que você seja intenso no que você tem. Ele quer que ele seja o rei, inclusive, do que a gente pode alargar na nossa tenda. Tudo aquilo que a gente não gera escassez, tudo aquilo que a gente não produz no Senhor, aquilo tudo vai morrendo dentro de nós. Cabem muitos poços, fome e sede para sermos saciados. Tudo que a gente não usa, gente, tudo que a gente não alarga os limites, a gente perde. É um paradoxo, né? Porque afinal de contas, se eu não uso, parece que está salvo. Agora, fica sem usar, por exemplo, a sua mão, amarra o braço assim, 2 meses. Quando você, estou guardando, quando chegar, você praticamente perdeu aquele braço, atrofia. Fica sem usar teu carro durante 2 meses. Me explica um negócio, o freio dá ruim, ou seja, tem um limite. Isso, eu estou falando de coisas, estou falando de pessoas, mas quando a gente vai para a fé, gente, quando não é usada, quando nós não movimentamos, sabe o que ela acontece? Ela definha, ela acaba. Quando a gente não tem afeto com as pessoas, quando a gente não se permite abraçar, dizer que ama, dizer que quer bem, sabe o que a gente faz? A gente começa a boicotar o afeto que nós geramos dentro do nosso coração. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: se a gente parar de cavar poços, e muitos poços, a gente vai morrendo, gente. A gente morre aos poucos. No final dessa palavra hoje eu conversei com um senhor de uns 70 para 80 anos. Ele falou assim: você não vai acreditar, pastor. Eu falei: fala, meu irmão. Ele falou assim: estou sonhando em cavar um poço novo. Eu falei: é isso. Eu achei aquilo mais barato. Ele falou: você vai começar? Pô, negócio maluco, pastor. Eu falei assim: meu irmão, deixa eu te explicar um negócio. Tudo que a gente para de cavar poço, e quando a gente parar, a gente está indo em direção à morte. Morte. Mas dá trabalho cavar poço, mas é a única forma de te manter vivo, tá? Se boicotar do agir, se boicotar de ser intencional, se boicotar é morte. Vou dar uma descansada. Meu querido, descansa 1 semana, ok, o descanso é importante, mas depois dali volta, senão você morre, Nós estamos vivendo e passando por uma transição dessa síndrome. Nós conseguimos o objetivo, nós estamos no nosso lugar. Para o povo que está chegando agora, isso aqui é uma grande conquista para a gente. Nós sofremos com isso, o quanto a gente chorou, ainda é um desafio para a gente. Mas daqui a pouco o avião vem para o voo cruzeiro, e aí? Quando o voo cruzeiro está certo, nós sabemos quanto vamos gastar de combustível, nós vamos pagar conta. Nós não fizemos igreja para pagar conta e fazer o negócio manutenção. Deus odeia manutenção, Ele cobra manutenção. Falei da parábola das 10 minas. Agora, o que Deus reprovou foi a manutenção. Então o que a gente faz? A gente pega a nossa pá na mão e a gente começa a fazer outros buracos, a gente começa a cavar outros poços. Por isso que nós estamos sonhando já em implantar a igreja em Ramos, e vai ser ano que vem. Nós estamos sonhando em implantar a igreja lá em Vila da Penha, e vai ser ano que vem. Nós estamos sonhando em implantar a igreja da Maré, nós estamos sonhando em implantar a igreja lá em Pirassununga. Gente, o que nós estamos fazendo com isso? Eu estou pegando a minha pá, e eu estou fazendo buraco de novo, para que Deus possa encher.
Eu sei como vai ser, eu sei se vai cair água, eu não sei, mas só sei de um negócio: se eu parar de cavar poço, eu morro. A gente fica maluco, sem cabelo. Eu estou ficando sem cabelo. Estou passando um produto legal aí, depois eu passo para vocês, quem quiser, os carecas. Fica tranquilo que não gera impotência. Calma. Gente, olha só, deixa eu falar um negócio. Vocês estão percebendo que esse papo de cavar poço não é só um choque que eu quero dar em vocês, não. É a forma da gente se manter vivo. A gente só se mantém vivo chorando, sonhando. Tem gente aqui que já fala assim: eu já escutei, não, minha filha, isso é para a juventude agora, deixa eles fazer. Meu irmão, eu vou me gastar pelo evangelho até o final, eu vou implantar a igreja até o final da minha vida, eu vou ganhar pessoa para Jesus até o final da minha vida, eu vou amar minha família até o final da minha vida, eu vou fazer pelos meus netos que meus filhos não receberam, eu vou fazer pelos meus bisnetos aquilo que meus netos não receberam porque eu não era tão capaz, e pelos meus tataranetos eu vou ser melhor ainda. Você está falando, eu vou chegar lá? Eu vou. Eu conheci uma tataravó agora, eu fiquei impressionado com esse negócio. Gente, cavar poço é o que nos mantém vivos. Se nós paramos de cavar, nós morremos. Se você parar, você vai morrer. Então hoje, no nome de Jesus, diga para Deus: eu estou com fome, eu não quero só cavar um poço, eu quero cavar vários poços. Então me enche, enquanto você achar que tem, que você não cavar mais buracos, ele não pode encher. Então admita agora para o Senhor: Senhor, tem um vazio dentro de mim, que só o Senhor pode preencher. Gente, essa mensagem está dizendo para você algo. Você tem coisas grandes para Deus. O Senhor sonha com você, mas existe algo que lhe cabe: fome e sede. Quando eles começaram a cavar, Deus fez chover, mas a água só ficou aonde eles fizeram espaço. Quanto mais vazio criamos, mais água teremos. O que não movimentamos, morre. E a aplicação é clara, é óbvia. Enquanto eu estou falando, você já está se confrontando. Onde você deixou de investir na sua vida, que Deus já tem te cobrado há um tempo para voltar a cavar? Onde? Tens alguns aqui, por exemplo, que até cavaram poço em um sonho colocado por Deus para servi-lo ministerialmente, mas algo no meio do caminho fez com que eles parassem. É um machucado com uma liderança, é um remorso com alguém que deveria amar, mas não amou, é um fruto ministerial que não aconteceu, e você trabalhava por causa de frutos e não trabalhava por causa do propósito. Então tu tinha suas expectativas desalinhadas. Talvez isso seja o seu caso, a sua fotografia, mas eu tenho algo para falar para você: vitorioso não é aquele que vence, mas aquele que não desistiu até chegar lá. Deus quer nos abençoar, mas sua chuva só é retida em quem está cavando. É hora de voltar a cavar poços ministeriais, para que Ele encha com suas bênçãos e provisão. Tem outros aqui também, por exemplo, que cavam poços para ter uma família linda, sabe, centrada no Senhor, sempre sonhando com isso. Sempre desde o início as meninas brincaram de boneca e já se prepararam para ter uma família, até que um dia o dia mal chegou, um marido traiu, um noivado deu errado, alguma coisa aconteceu. Contudo, eu tenho que te falar: vitória é aquilo que está no final de muitos fracassos, e esses fracassos que não te fizeram parar. Vitorioso é aquele que numa trilha de derrotas resolveu prosseguir até chegar no seu objetivo. O Senhor te chama hoje: pega a sua pá na mão que está escondido no porão das suas frustrações, desembanha ela para cima e volte a cavar os poços que Deus tem para você cavar. Só existe água de Deus, só existe bênção de Deus para quem resolve gerar muitos vazios. Deus só pode encher aquilo que pudemos reter. Volte a cavar poços.
Quanto mais vasilhas criamos, mais água teremos. Sede, fome. Vinde a mim, vós que tem fome e sede, porque vocês serão saciados. Você tem sede? Ou a sua vida é uma manutenção? Você tem ímpeto pela vida? Vontade de acordar e viver? Sede. Bem-aventurados que têm fome e sede. Sede de Jesus. Sabe, sede de fazer o reino de Deus expandir, sede de deixar ser gastada a vida pelo Senhor, sede de não ficar no seu lugar simplesmente para pagar conta e boleto. Gente, não é possível que a existência seja esse ímpeto de sobrevivência, de pagar boleto, de pagar promissória, de fazer um crediário nas Casas Bahia. Nem existe mais Casa Bahia. Não é possível. Existe Casa Bahia? É mesmo? Cara, eu estou desatualizado. Não é possível que a nossa cabeça seja tão pequena assim. Eu não consigo me contentar em gente que pensa em escassez. O Senhor tem algo maior para a gente. A melhor coisa que você pode oferecer ao Senhor hoje é a sua sede. Quem tem fome, sede, será saciado de Jesus. Se te falta sede hoje, no nome de Jesus, ajoelhe-se diante do Senhor e diga: Senhor, me dá sede, eu preciso de Ti. Hoje você precisa se posicionar diante de Deus. E se posicionar diante de Deus é só com uma pá na mão e um buraco para cavar. Em terceiro e último lugar, eu estou terminando. Abra poços, haja, comece com pequenos começos, com que a tua pá consegue alcançar. Em segundo lugar, abra muitos poços. A variável é a quantidade de buracos que fazemos, é a quantidade de bênçãos que receberemos. E em terceiro lugar, abra poços pela fé. Foi isso que o profeta falou. Olha o que o profeta disse: vocês vão cavar poços nesse deserto, nesse mar de areia, sem nenhum indício de chuva, sem vento, sem tempo nublado, nada. Vocês vão cavar sem evidência nenhuma. Vocês só vão obedecer à voz de Deus. Pessoal, a fé não precisa ver, senão não era fé. A fé de verdade precisa acreditar no caráter de Deus. Acreditar no caráter de Deus. Deus é pai, não é padrasto. Ele tem pães e não tem pedras para dar para os seus filhos. Se Ele falou, Deus é bom e o melhor Ele tem por nós. Por isso que nós fazemos, nós confiamos nesse caráter de um Deus que diz que todas as coisas contribuem para o nosso bem, de um Deus que diz que se buscarmos Ele em primeiro lugar, o resto seria acrescentado, de um Deus que diz que se fizermos buraco, Ele até pode encher alguns e deixar alguns vazios, que isso acontece. Tem buraco que se for cheio pelo Senhor para você, você se perde. Mas uma coisa é certo: Ele é a água da vida, nele consiste toda a bênção que nós podemos ter. E se Ele falou, independente das circunstâncias, independente dos resultados visíveis, porque os reis não tinham esses resultados visíveis, o que eles tinham era um céu limpo, eles não tinham chuva nem vento, mas eles tinham uma palavra, e a palavra do Senhor é ordem, a palavra do Senhor já é a realidade. Se Ele falou, eu pego a minha pá e eu começo a cavar. A gente só precisa fazer a nossa parte, cavar poços. A ilustração final é do pastor Paulo. Ele conta que na sua igreja lá em Minas Gerais tinha nos anos 80, tinha um membro, era um engenheiro de um grande empreendimento. Ele era um gerente da Sul Minas. E nos anos 80 o Brasil passou por uma recessão muito grande. E ele foi mandado embora. E ele tinha uma reserva. E o pastor perguntava para ele, o pastor Paulo falava: e aí, como é que está aí? Não, está tranquilo, eu tenho uma reserva, qualquer coisa fala com a gente. Só que a reserva já tinha acabado e ele não tinha falado com ninguém.
Até que a esposa chegou dele para ele e falou assim, começou a cobrar uma atitude: vem cá, você não vai fazer nada? Fazer alguma coisa. E ele falava: eu estou tentando. Mas ele não tinha uma pá na mão, ele não tinha buracos para cavar. O que ele tinha era ideia, era sistematização que de vez em quando funciona. É verdade, precisamos fazer planos, mas isso em última instância, se não tirar do papel, se não agir com pá, já era. Até que um dia aquele engenheiro estava na igreja, e o pastor estava saindo no final, e o engenheiro passou. Quando ele conversava com o pastor, ele olhou para frente e viu a sua esposa vendendo um tabuleiro de brigadeiros na saída lá da igreja, 20 brigadeiros. Ele tomou um susto com aquilo, e ele ficou ofendido com aquilo, e ele foi para casa, e o pau quebrou. Ele começou a discutir com a sua mulher: como que você faz um negócio desse? Ela virou para ele: a nossa esposa tem capacidade de falar uns negócios para a gente, que ela flapo, né, corta, vai nas juntas das medulas, sabe aquele negócio da Bíblia, sabe? Ela virou para ele e falou assim: eu tive que fazer algo, porque você não faz nada, pô. Eu esperava que o meu marido fosse homem. Só aí já foi, né? Lá na canela. Fosse homem. Eu vou vender brigadeiro sim. E eu vou vender brigadeiro porque pelo menos 2 caixas de leite eu consigo para alimentar nossos filhos. A gente está precisando, mas você não faz nada. Ele retrucou dizendo: o que você quer que eu faça? Você quer que eu venda jornal no sinal? Ela falou assim: se é isso que você pode fazer, é isso que eu quero. Foi dormir quentinho. Quentinho. No dia seguinte, logo cedo, foi ele lá. Acordou cedo, não disse nada para sua esposa, e ele foi lá no estado de Minas, onde se vendia jornal. Naquela época, na década de 80, todo mundo fazia tudo com jornal, né? Vendia carro, comprava carro. Jornal era um grande meio de informação. Ele se colocou na fila, 5, 6 horas da manhã, que é o horário lá que os meninos vendiam jornal lá no semáforo. E ele foi lá, um senhor engenheiro. Ele falou assim: quanto que está o jornal? Ele falou: o jornal é tanto. Quanto que eu ganho em cada jornal? Ele falou: você ganha 10 centavos por jornal vendido. Você imagina um engenheiro de uma grande companhia ganhar 10 centavos? Daí ele perguntou pro moço: quanto que você acha que eu tenho que comprar? Ele falou assim: se eu fosse você, eu comprava só 10 jornais, porque você não sabe vender ainda, para ganhar R$1. Ele falou assim: não, 10 é muita humilhação, me dá 20, R$2. E ele foi para o sinal, e ele falou que era muito difícil, porque era um senhor. Então o jornal fechava, o sinal fechava, ele ia lá com o jornal, o sinal já abria, ele já tinha que voltar. Falou que ganhou uma canseira. Mas engenheiro começou a olhar: e se eu colocar um rapaz aqui? E se eu começar a ajustar aqui? Olha o que ele fez, pequenos passos, agiu. Vocês não acontece isso com vocês, gente? À medida que a gente vai, o Senhor vai reconfigurando os processos, vai refazendo os caminhos. É impressionante, é impressionante. Por isso que eu falo: o que não dá é para cruzar os braços. Gente, mesmo que a gente não chegue aonde a gente projetou, o fato de caminharmos faz com que Deus reorganize, refaça. Eu mirei em ser músico profissional, porque eu queria ser famoso como músico. Olha que besteira da minha parte. Era o que eu poderia produzir com 15 anos de idade. Era o que eu poderia. Mal eu sabia que Deus já estava me preparando para ser um ministro do Evangelho. Mas isso me tirou do lugar. Fez com que eu fosse para a faculdade, estudasse música, e eu me formasse em música. E depois dali, eu falei: eu preciso melhorar teologicamente, porque afinal de contas eu já estou servindo a igreja. Fui fazer seminário, saí do seminário dizendo assim: eu não quero ser pastor de jeito nenhum. Mó furado. Deus devia olhar para cima e falar assim: sabe de nada, inocente. O que Deus estava fazendo comigo? Deus estava me tirando do lugar. Eu estava cavando meus poços, mesmo de forma errada. O que Deus quer da gente não é poço certo sendo cavado. O que Deus quer da gente é a ação de abrir vazios. Ele vai encher. Ele vai encher. Esse homem se tornou a maior companhia de distribuição de jornal e de revista naquela época. Ficou riquíssimo. Não quero falar sobre o dinheiro, eu quero falar sobre o princípio.
Ele não desprezou os pequenos passos e se posicionou. A história dele, gente, é parecida com a minha e com a sua. Tem muita gente aqui que não faz nada porque acha que Deus vai fazer o que vai trazer para você. E hoje eu estou querendo te provocar, mexer com o seu brilho, como essa mulher desse moço, com uma bandejinha de brigadeiro mexeu. Tu não vai fazer nada não, pô. Faz alguma coisa. Cara, 10 minutinhos de oração você não consegue? Ajoelhar? Eu não consigo falar 10 minutos, então ajoelha, fica calado, parado. Essa tua ação de dizer: Senhor, eu quero mais de Ti, eu tenho sede de Ti, é isso que Ele quer. Você não consegue fazer nada, você não pode abrir a sua casa para ter uma cela, você não pode liderar uma cela, você não pode cuidar de pessoas, você não pode se abrir ministerialmente que Deus tem para a tua vida, você não pode fazer nada, você não pode sentar com o seu marido, com a sua esposa e passar limpo o seu casamento, passar limpo a sua família. Seus filhos vão pegar o que é pior de você, porque você não conseguiu cavar um poço que está na sua frente. Você não consegue fazer nada, você não consegue pedir demissão do seu trabalho, você já tinha que ter acabado, você não consegue fazer nada. O que você quer que eu faça, pastor? É simples, eu quero que você dê um passo, eu quero que você quebre a sua rotina. Fé para começar, chega nessa rotina, quebra a sua rotina. Uma fé que não age, uma fé que não cava poço, não serve para nada. E Deus tem água abundante para encher as suas cisternas, mas elas não vão descer se você primeiro não cavar um poço. Deus não responde à necessidade, Deus responde a uma fé em ação. Vou repetir isso aqui. Deus não responde a uma necessidade, Deus responde a uma fé em ação. Você não vai, você não pede, você não toma posição, e por isso não vive o que Deus tem para você viver. Hoje é um dia de se posicionar de fato, é dia de pegar a sua pá, levanta ela lá no alto assim, ó, pena que eu não comprei a pá. Levanta ela lá no alto e diga assim: eu não vou me contentar do jeito que eu tenho nessa realidade sobrevivente. O Senhor tem para mim realidade sobreexcelente. E rapa, gostaram do barulho? Rapa, cava, sede muitos poços, pela fé de que Ele vai à frente. Certa vez Jesus estava em Jericó e passava pela cidade, até que um cego escutou dizer que o mestre estava passando, e ele começou, ele não tinha o recurso, começou com o que ele tinha, os pequenos passos, ele não tinha o recurso da visão, então ele não podia ir na multidão como a mulher do fluxo de sangue foi, ele não conseguia olhar. O que ele fez foi berrar: Jesus, filho de Davi! Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. O povo logo rápido disse: você está incomodando o mestre, para. E é engraçado, quando a gente começa a cavar poço, que aparece gente para falar que vai dar errado, não está no gibi. Gente, se eu fosse parar toda vez que o nego falou assim para mim, assim: igreja de parede preta, vai dar errado, você fez errado de alugar aqui não vai dar, a gente não teria chegado até aqui. Gente, crente vive na escassez, crente vive pela fé, não é loucura. Fiz muitos planos, até hoje faço conta, Senhor, não vai dar, mas isso aqui é o limite da loucura e tal, vou discernindo, entendendo. Sabe o que eu estava fazendo? A mesma coisa que esse tempo estava fazendo, eu estava usando os recursos que eu tinha. Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Agora essa cena eu acho muito bonita. Jesus escuta, na alimentação daquele cego, ele só tinha voz, e ele fala: tem alguém me chamando. Vira para um dos que estavam ali e fala assim: vai buscar esse que me chama. Agora esse momento eu acho um dos momentos mais bonitos, de alguém desesperado que cavou seus poços com o que podia, com o que tinha seu recurso. O cara bate no ombro do cego, imagina o cego assim, quando bateu ele não sabia o que fazer, e ele escutou a voz. A voz era a seguinte: levante-se daí, o mestre te chama. Nossa, o mestre te chama. O que você quer hoje?
você quer hoje? Em outras palavras, qual é a sede do seu coração? Ei, só existe bênção de Deus para quem tem sede. Jesus, filho de Davi, eu não me contento em ser o que eu sou. Jesus, filho de Davi, eu não me contento em estar preso ao meu passado. Jesus, filho de Davi, eu não me contento em estar frustrado com uma vida que devia dar certo, mas não deu. Ei, se alguém está em Cristo, sempre pode escutar do Mestre: Ele te chama. É momento de pegar a sua pá, se posicionar nas trincheiras de batalha novamente e começar a cavar. Qual é o poço que você tem que cavar? Qual é o brigadeiro que você tem que vender? Qual é o berro que você tem que dar? Você quer começar uma vida nova com Jesus aqui essa noite? Tudo começa com posicionamento diante de Deus, gente. Você quer começar uma vida nova com Jesus? Se esse é o seu caso, feche seus olhos nesse momento, abaixe sua cabeça, repita essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, sou falho. Fala no seu coração, não precisa externar. Senhor Jesus, me perdoa, sou pecador, eu entrego a minha vida a Ti, sou todo seu. E assim eu oro, no nome de Jesus, amém. Você continua de olho fechado, de cabeça baixada? Você orou comigo? Levanta sua mão lá no alto agora, se você orou comigo. Levanta. Deus abençoe, 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 Deus abençoe. Mais alguém aqui orou? Deus abençoe. Lá na galeria, alguém orou comigo? Levanta sua mão se você orou comigo na galeria. Alguém orou comigo? Você que está afastado do Evangelho aqui hoje e quer voltar. Você está afastado do Evangelho? Levanta sua mão dizendo: eu quero voltar, eu quero voltar. Deus te abençoe, meu amigo. Eu acredito no que Deus tem para a sua vida. Mais alguém aqui? Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Mais alguém aqui? Mais alguém aqui? Deus te abençoe, eu estou vendo você. Mais alguém aqui? Mais alguém? Todos que levantaram as suas mãos, fiquem de pé no seu lugar. É manhã de cura, é manhã de libertação, é manhã de novos começos. Você levantou a sua mão? Fique de pé no seu lugar. Fique de pé, não tem vergonha. Fique de pé no seu lugar. Isso, fique de pé, fique de pé. É o Senhor te chamando para algo novo. É o Senhor te chamando para algo novo, para esse novo momento com o Senhor. São muitas pessoas, eu não tenho o que fazer. Eu preciso chamar você aqui à frente nesse momento. Vem aqui rapidamente. Desculpem com o horário, me perdoe, a gente já está terminando, mas nós precisamos orar. Nós precisamos orar por esse povo. Isso, sai do seu lugar, vem aqui agora. Vou pedir para os líderes de célula virem aqui na frente também. Nós vamos cantar uma música enquanto esse pessoal vem para cá. Diga, vamos cantar? Diga. Deus já tem. Diga isso. Um caminho aberto pelas águas, faz romper. Aleluia. Fontes em meio ao deserto. O Senhor está aqui, Ele chama a gente para novos começos. Nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Diga isso mais uma vez, diga. Deus já tens um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá esse livramento. Aquele que acalma. Você pode ficar de pé no seu lugar? Fique de pé no seu lugar. Fique de pé no seu lugar. Adore o Senhor nesse momento. Solte sua voz. Ele é o Senhor. Ele se faz presente. Ele confronta a sua vida hoje a tomar uma posição. Diga. O Deus que derruba as muralhas, da estéreo faz mãe de filhos. É o mesmo Deus que do alto não temas, sou contigo. Deus já tem
muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Deus já fez Um caminho aberto pelas águas. Dizem meio ao deserto. haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. diga aquele, Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da sério faz mãe de filhos. É o mesmo que brada no alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas. aleluia. Faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Senhor Jesus, esse povo é teu que está aqui. E nós pedimos esse momento, Senhor, que tudo que começa na vida deles agora, que ganhe raiz no teu evangelho. Senhor, no nome de Jesus, que esse povo, ele possa prosseguir em te conhecer, e ajuda a gente como igreja, a consolidar esse povo. Eu te peço também, Senhor, por gente que precisa cavar poço aqui hoje. Senhor, dê paz para esse povo sair daqui hoje, cavando tudo quanto é buraco, na certeza de que o Senhor tem o melhor para nós. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. E assim oramos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, gente. Boa semana, gente. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as